eu vou convidar vocês a aprender o índice da Bíblia, tá bom? O que é que você vai fazer? Eu vou colocar a foto aí, porque eu já vi que no vídeo aqui não deu. Eu vou colocar a foto do índice da Bíblia. Porque eu vou colocar as palavras abreviadas. Em vez de eu colocar Gênesis para te ajudar, eu não vou fazer isso. Eu vou colocar GN ou GNE, tá bom? Quando eu colocar Romanos, eu não vou botar o nome Romanos, né? Eu vou colocar o R e o M, ou REME, tá bom? Quando você vê lá REME de Romanos, tá bom? Deixa eu ver outro aqui. Quando você vê MC ou MEC, é Marcos. Então você vai estudar aqui o índice da Bíblia para você acompanhar aqui os textos bíblicos que o irmão David vai estar colocando embaixo, tá bom? É muito interessante vocês, novos convertidos, aprender a usar o índice da Bíblia. É interessante a gente aprender a manusear a Escritura. Como eu falei no vídeo passado, não dá para ser discípulo de Jesus abandonando a palavra dele. Então, sem mais delongas, a gente já vai fazer um treino aqui. Vai fazer um treino. Não vou falar com esse texto que está na tela, não. Não vou dizer. A gente vai falar aqui sobre a doutrina de Deus. Doutrina de Deus, eu não vou dizer. A gente vai falar sobre a criação. Eu não vou falar que texto é esse que está na tela. Tá bom? Veja que tem a letra G e a letra NE. Para quem não é do Nordeste, é G e N. N de navio, né? Tem aí o número 1, tá bom? Esse número 1 aí representa o capítulo. O G e o N, que são as duas letrinhas, representa o livro. Qual livro da Bíblia é esse? Eu quero que você coloque aí nos comentários qual é esse primeiro texto aí, se você descobriu. Se você não descobriu, manda pra mim no zap, tá bom? A galera aí da Gameleira tá convidada a me dizer que texto é esse aí. Vamos treinar. Você olha no índice aí da sua Bíblia e acha esse livro aí. O número 1 da frente aí, ele é o capítulo. O que é o capítulo, irmãos? Capítulo é o número grande. Quando você abrir a página da Bíblia, você vai ver que tem um número grande. Aquele número grande ali é o capítulo. Depois você vai ver que do lado de cada frase tem uns números pequenininhos. Aqueles números pequenininhos são os versículos. Então vamos lá. Tem G, N, 1, 2 pontos. Aí vai vir o número 1 de novo. Que esse número 1 aí significa o versículo. Então vamos lá. GN é o livro da Bíblia. 1 é o capítulo, que é o número grande da página. 2 pontos, todo número que tiver depois do 2 pontos são os versículos. 1. Então a gente vai ler o livro GN 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Guarda essa palavra no seu coração. Quem criou os céus e a terra? Deus. Quem é o Criador? Deus. Então, para ser cristão, a gente precisa primeiro acreditar que existe um único Deus, Criador dos céus e da terra. Nós não somos politeístas. O que é politeísta? Politeísta é a pessoa que acredita na existência de vários deuses. Como, por exemplo, os egípcios. Acreditava que tinha um Deus que criou o sol, o outro Deus criou a lua, o outro Deus criou a terra, o outro Deus criou os rios, o outro Deus criou a mata, o outro Deus criou o deserto, né? Aí tinha o Deus da morte, aí tinha o Deus do paraíso. Não, nós não acreditamos na existência de vários deuses. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então nós acreditamos na existência de um único Deus, Criador dos céus e da terra. E é sobre esse único Deus que criou todas as coisas que nós vamos meditar hoje, que nós vamos aprender um pouco sobre ele. Salmo 90, versículo 2 diz o seguinte: Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. É isso que tem aí na sua Bíblia? O que é que esse texto está dizendo? Que antes de Deus criar os céus e a terra, antes dele formar os montes, os mares e etc., antes dele criar esse mundo visível, antes dele criar esse universo palpável que nós existimos, ele já era Deus, de eternidade a eternidade.
Quando a Bíblia diz que Deus é Deus de eternidade a eternidade, ela está querendo sinalizar para a gente que ele não é como nós, que ele não tem prazo de validade, que Deus ele não tem um fim, que Deus é infinito, que Deus é eterno. Então o Deus que criou os céus e a terra, que é o meu Deus e o seu, que é o Deus verdadeiro, ele é eterno, ele não tem início nem fim. Qual é o outro texto que pode falar que o nosso Deus ele é eterno, que ele existe antes do universo? A gente vai ler Apocalipse 1, versículo 8. Apocalipse é o último livro da Bíblia. E eu estou colocando o texto aqui abreviado para você já ir treinando a procurá-lo no índice, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença aqui no canal de Fora da Gaiola. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, tá bom? Jesus quer abençoar a sua vida. Depois do nosso pequeno estudo, eu vou orar pela sua vida e Deus vai abrir porta onde não tem porta. Deus vai te abençoar. Deus vai fazer você prosperar, porque o Senhor é fiel para te proteger, te guardar, restaurar a sua família. Mas Ele só pode fazer tudo isso com quem tem compromisso com a aliança dele. Ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. A aliança é exatamente um pacto. A aliança é exatamente um trato. E Jesus ele nos convida a fazer uma aliança com ele, a fazer um pacto com ele, a fazer um contrato com ele. E nesse contrato diz que nós devemos ser seus discípulos. Para isso a gente precisa estudar a palavra e manter nossa vida de oração. Então a gente vai fazer as duas coisas aqui nesse vídeo. Vamos lá, Apocalipse 1:8 diz assim: Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Nesse versículo a gente encontra aqui várias implicações da pessoa de Deus. Qual a implicação? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. Para nós entendermos o que Jesus está falando aqui, a gente precisa transportar o entendimento para o nosso alfabeto. A gente precisa imaginar que quando diz que é o alfa, não que alfa seja a letra A, tá bom, gente? Ela é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. Trazendo para nossa realidade, é como se Deus estivesse dizendo: eu sou a letra A e sou a letra Z. Existe alguma letra antes da letra A, irmãos? Não. Existe alguma letra depois da letra Z, irmãos? Não. Então, no texto, quando Jesus diz, eu sou o alfa, o que é que ele está querendo comunicar para mim e para você? Ele é o princípio. Nada existe antes dele. Já responde aquela pergunta que eu sei que você tem. Se Deus é o criador de todas as coisas, quem criou Deus? Ninguém. Ninguém criou Deus. Ele é o princípio. Ele é o Criador. E nós, suas criaturas, só temos essa noção de que algo que existe, existe porque alguém criou, porque o próprio Deus colocou esse entendimento na nossa alma. Ele carimbou a nossa alma com essa ideia de que se eu existo, alguém me criou. Se alguma coisa existe, foi alguém que fez. Porque ele criou a gente com essa necessidade de que tem alguém que criou para que a gente pudesse buscá-lo. Para que a gente nunca pudesse se afastar dele. Para que essa sensação de que existe o Criador fizesse a gente ir atrás dele. Diz a Escritura, o texto está na tela, aleluia! Que Deus quer ser achado. Que Deus quer que a gente busque ele. E que a gente o encontre. Então ele nos criou com essa necessidade de que a gente saiba que existe alguém que é maior que nós. E essa ideia de saber que existe alguém que é maior que nós faz com que a gente procure esse alguém. Olha que Deus maravilhoso. Mas ele próprio, quando se revela, ele se revela como sendo a fonte, a origem de toda a existência. Então, antes dele, nada existe. Deus não tem pai, Deus não tem mãe. Ele é o princípio de tudo. Tudo que existe, existe nele. Quando ele diz que ele é a letra Z, quer dizer o quê? Trazendo para a nossa realidade o A e o Z. Ele quer dizer o quê?
que depois dele nada vai existir. Por que depois dele nada vai existir, irmãos? Porque não existe depois. Ele é eterno. É como se ele dissesse assim, ó, eu sou o A, e aqui a gente abre um parêntese, aqui é o A, e eu sou o Z. Vamos imaginar que essa parte do parêntese aqui seja o Z. Toda a existência existe entre o ponto A e o Z. Nada existe depois do ponto Z e nada existe antes do ponto A. O que é que Deus quer dizer? Que toda a existência está dentro dele. Tudo que existe está dentro da existência de Deus. Nada está fora da sua presença. Nada está fora da sua existência. Por isso, nós usamos o termo de que Deus é onipresente. Você que ouve pregações aí na internet já deve ter ouvido falar que Deus é onipresente. O que significa ser onipresente? É um atributo que só quem tem é Deus. Nenhum anjo tem, o diabo não tem, nós seres humanos não temos. Que é o quê? O atributo da onipresença. É estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Olha que Deus grande. Ele consegue estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque tudo que existe, existe dentro da existência dele. Irmão David, isso que você está falando é pesado. Você está dizendo isso baseado no alfa e o ômega. Vou lhe mostrar outro texto bíblico, Atos 17, 28. Atos 17, 28. Vem comigo. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. O que é que o texto está dizendo, irmãos? Que nós existimos em Deus. Nós existimos em Deus, entre o alfa e o ômega, na existência do alfa e ômega. Nós vivemos em Deus, nós nos movemos em Deus. O que esse texto quer dizer? Que nós só podemos existir dentro da existência do Deus Todo-Poderoso. É ou não é o que eu acabei de dizer? Existe outra forma de interpretar esses textos? Não. Então nada existe fora de Deus. Nada existe fora da existência dele. Esse é o Deus que você serve. Já que toda a existência brota de Deus, toda a existência nasce dele, toda a existência existe dentro do ser de Deus, dentro da existência do Deus Todo-Poderoso, aí cabe agora a onipotência. Nada pode existir sem que Deus queira que existe. Nada pode continuar existindo sem que seja a vontade de Deus. Por isso ele tem todo o poder. Se ele bater o dedo, uma coisa some. Ele pode transformar a água em vinho, porque a água está no domínio dele. A água só existe porque ele existe. A água existe dentro do domínio de Deus, dentro da existência dele. E ele pode manipular a água como ele quiser e bem entender. Então ele pode transformar a água em vinho. Ele pode pegar um pedacinho de pão e transformar em 1 milhão de pedaços de pão. Por quê? Porque existe dentro da existência dele. Ele comanda todas as coisas. Ele pode moldar, ele pode fazer aparecer ou desaparecer montanhas. Ele pode, com um assopro, com um estalar de dedo, deixar de existir estrela, deixar de existir galáxia. Se Deus estalar o dedo, ou ele simplesmente disser, cansei, todo o universo visível deixa de existir. Se Deus olhar para Satanás e disser assim, cansei, Satanás deixa de existir, acabou, é como se ele nunca tivesse existido. Vocês entendem agora porque o texto que está na tela diz que Satanás estremece de medo quando ele pensa em Deus? Agora, se eu te disser que esse Deus te ama, que esse Deus escolheu você, que esse Deus luta a seu favor, como é que você se sente agora? Como você se sente em saber que este Deus todo-poderoso, onipotente,
ele é a seu favor. Muda ou não muda a sua visão de mundo? Esse conhecimento que eu estou passando para você agora, faz ou não faz diferença numa batalha espiritual? Faz ou não faz diferença nas suas orações? Se Deus quiser, Ele pode lhe dar terra, fazenda, casa. Se Deus quiser, Ele estala o dedo e aparece um casamento para você. Aparece um noivo, uma noiva digna. Se Deus quiser, não há nada impossível para Ele. Olha o texto na tela. Nada há impossível para Deus. Se Ele quiser, Ele estala e esse vício some da sua vida. Se Ele quiser, Ele estala e essa enfermidade some. Quem criou os céus e a terra? Deus. Como é que Ele é onipotente? Porque tudo está debaixo do poder dEle. Ele é o mantenedor da nossa existência. Como é que Ele é onipresente? Porque nada existe sem a presença dEle. Por isso não tem lugar no universo que você vá que Deus não esteja. Por isso tem o texto que diz na tela, se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Se eu for para o inferno, lá Ele está também. Não existe lugar no universo onde Deus não esteja. Tá bom? Não existe lugar no universo onde Deus não esteja. Isso inclui o abismo, onde os anjos estão presos, sendo torturados. Isso inclui o inferno, tá bom? Agora, qual a presença de Deus no inferno? No inferno, Ele depositou a ira dEle. No abismo, que é a prisão dos anjos, Deus depositou a ira dEle. Mas ainda assim, há alguma coisa de Deus ali. Caso contrário, o inferno não existiria. Caso contrário, o abismo não existiria. Então, vamos respeitar a sabedoria de Deus. Conforme a gente for estudando a Escritura, a gente vai descobrir por que Deus permitiu o mal. Tem resposta na Bíblia. Por que Deus permite que Satanás ainda existe? Tem resposta na Bíblia para isso. E você só vai saber essa resposta se você passar para o próximo vídeo. Se você continuar aqui no discipulado do De Fora da Gaiola, você vai ter resposta para a maioria das perguntas que surgiram na sua cabeça agora. Por ora, nós cremos em um só Deus, Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra. Esse Deus é onipresente, onisciente. Por que Ele é onisciente? O que é onisciente, irmão? É saber de tudo. Por que Ele sabe de tudo? Porque tudo existe dentro da existência dele. Não há nada que Ele não saiba. Ele sabe o que está no seu coração agora. Ele conhece as suas dúvidas, os seus medos e a sua sinceridade também. Mas vamos orar agora ao nosso Deus, que é todo-poderoso, para que Ele abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Querido Pai que criou o céu e a terra, aí do outro lado está o teu filho e a tua filha, os teus jovens. Aí do outro lado, Senhor, está o teu povo, que está, Senhor, maravilhado com a tua grandeza. E muitos, Senhor, estão assustados com essa realidade. Pai, em nome de Jesus, fortalece a fé dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida dos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, liberta, cura, entra com providência. Senhor, traz comida para esta mesa. Senhor, enche a despesa. Senhor, em nome de Jesus, traz esse bujão de gás. Senhor, em nome de Jesus, Pai, ajuda-os nessas pingueiras. Dá um telhado novo. Meu Senhor, em nome de Jesus, protege os teus filhos. Livra-os dos alagamentos. E aquelas casas, Senhor, que foi mal construída, que está alagando, tem misericórdia. Meu Pai, visita o teu povo. Meu Senhor, torna esses ouvintes em discípulos do Senhor. Fortalece o teu povo. Senhor, dá entendimento na tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, enche eles com teu espírito. Meu Deus, em nome de Jesus, tira essa frieza. Em nome de Jesus, tira, Senhor, esta frieza desse coração. Meu Deus, em nome de Jesus, arranca toda dúvida. Arranca, Senhor, toda tristeza, toda depressão. Em nome de Jesus, sai dessa vida agora. Em nome de Jesus, sai todo desânimo. Em nome de Jesus, todo vício, toda prisão. Eu decreto a queda agora, a quebra das muralhas, a queda do gigante. Eu decreto agora, em nome de Jesus, a chegada da luz nessa vida. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, ô Senhor, concede o desejo do coração deste povo, concede, Senhor, o desejo do coração deste povo, que é segundo a tua vontade. Senhor, libera essa bênção sobre eles. Em nome de Jesus, eu me uno às orações do teu povo, Senhor, que está pedindo força, que está pedindo fé, que está pedindo, Senhor, para ser cheio do teu Espírito, que está pedindo o batismo com o teu Espírito Santo, que está pedindo, meu Deus, para ser fiel a ti, que está pedindo, meu Deus, a não desanimar,
a continuar, Senhor, estudando a tua palavra e tirando um tempo para ti. Senhor, concede a este povo, meu Deus, que nunca desanime. Concede a este povo, Senhor, as vitórias, as bênçãos do Senhor sobre a vida deles. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você a luz do seu rosto. Que o Senhor, em nome de Jesus, te liberte. Que o Senhor, em nome de Jesus, te envie para viver uma nova vida debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Porque diante de ti, o maligno não poderá ficar de pé. Diante de ti, o mal não prosperará. Porque tu és povo eleito de Deus, escolhido do Senhor, e Deus é contigo, Ele está do teu lado. E se Ele é contigo, nada nem ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Vai em nome de Jesus e cumpre a obra de um bom obreiro, em nome de Cristo.